tudo bem? Bem-vindos aí à nossa primeira aula de 2017, gente. A primeira aula de 2017, mas não tem férias não. Janeiro, estamos aí dando continuação ao curso de maquiagem online módulo 2, olhos. E a aula de hoje, gente, nós vamos aprender a fazer um cut crease aberto. Eu já ensinei pra vocês o cut crease semi-aberto, o cut crease fechado, já ensinei aí o esfumadão preto e agora nós vamos para o último cut crease, que é o cut crease totalmente aberto. Aberto por quê, gente? Aberto porque ele tem essa aberturazinha aqui que vai em direção à sobrancelha e essa voltinha aqui seguindo a linha do delineado. Em dezembro eu não fiz isso porque estava muita correria por conta do Sandra Todo Dia, mas dessa vez eu vou deixar as fotos da maquiagem no blog e a lista de todos os produtos que eu utilizei para fazer essa maquiagem, inclusive o que eu usei na pele, embora o foco do curso seja olhos, mas só para vocês terem como parâmetro caso queiram completar a maquiagem inteira com os mesmos produtos, tá certo? Então vamos comigo aí aprender a fazer o cut crease semi-aberto. Eu já fiz aquele passo que eu ensinei pra vocês desde lá do comecinho do módulo, que é corrigir a sobrancelha e aplicar aquela nossa sombrinha marrom de transição. O próximo passo só é necessário para quem quiser fazer aquele preto aqui no cut, sabe? Para quem quiser fazer o cut aqui, aquela parte esfumadinha só em marrom, não precisa fazer isso. Mas se você quiser fazer o preto, aí você vai ter que fazer isso que eu vou ensinar agora, que é pegar um pincelzinho chanfradinho, que ainda é o pincelzinho de mais precisão que a gente usa, molhado. Eu vou molhar o meu com o meu Fix Plus mesmo da MAC, porque eu estou com preguiça de levantar pra pegar água. E com o pincelzinho molhado, eu vou pegar uma sombrinha pretinha, qualquer, pode ser qualquer sombra, porque ela não vai aparecer muito. E já vou fazer a marcação do preto desse cut. E eu vou já explicar pra vocês o porquê que a gente faz ele antes. Mas, a princípio, o que a gente vai fazer com ele? Desenhar o nosso cut aqui. Pra quem pensa que é difícil, gente, não é. Pra você fazer o desenho do cut, você tem que simplesmente sentir o seu ossinho aqui em cima, o ossinho do seu côncavo, e fazer a linha exatamente em cima desse ossinho. O meu ossinho tá bem aqui, ó. Então eu vou pegar aonde está esse ossinho com o pincelzinho chanfradinho, começando bem aqui, ó, já no finalzinho do olho, e vou contornar com esse chanfradinho preto. Eu poderia fazer com delineador, gente, mas o delineador ele é mais difícil de esfumar. Então eu acho que com uma sombrinha preta e o pincelzinho molhado, eu acho que fica mais fácil. Então eu achei meu côncavo aqui, fiz a primeira linhazinha, eu vou contornar ele todinho com esse preto. O ideal é que você faça isso de olho aberto mesmo, ó, porque com o olho aberto vocês estão vendo que eu tô exatamente em cima da onde acaba a minha pálpebra, ó, minha pálpebra acabou aqui. E eu estou fazendo a linha um pouco acima. Ela não precisa ser uma linha certinha, porque essa linha não vai aparecer, ela vai ficar esfumada, entende? Então você pode recarregar o pincel quantas vezes for preciso e contornar seu côncavo aí. Você pode borrar pra baixo, mas não borre pra cima. Quando chega mais ou menos aqui, gente, que falta assim esse espacinho aqui, ó, que a gente poderia fechar se a gente fosse fazer o cut fechado, nós não fechamos. Na altura onde acaba o seu olho, onde acaba os seus cílios superiores, olha, tô medindo com o pincel, tá vendo? Você simplesmente vai fazer uma curvinha aqui, ó, e ligar ele em direção ao final da sobrancelha. Só isso. E aí faremos a mesma coisa do outro lado. Achamos aqui o côncavo, ó, contornamos ele com a sombra preta. Aí quando chega aqui, ó, na altura onde acaba os cílios superiores, a gente faz aquela voltinha, o rabinho, em direção ao final da sobrancelha. Por que a gente só tem que fazer essa marcação se a gente for usar preto, gente? Porque se a gente fosse usar o marrom, a gente poderia simplesmente esfumar o côncavo normalmente com marrom, que é o que geralmente a gente faz, e depois no final a gente só faria aquele cut aqui, que eu ensinei pra vocês já desde o primeiro cut
que a gente tá fazendo aqui no curso. Só que como no caso dessa maquiagem o preto vai aparecer, então eu tenho pouco espaço para esfumar ele, então eu vou fazer essa linhazinha aqui para ele aparecer bem discretamente. Porque eu vou aplicar um marrom por cima dele, entende? Então eu vou pegar um marrom qualquer da minha paleta, vou pegar esse aqui, que é um marronzinho clássico. Essa paleta que eu estou usando aqui é a paleta da Camila Coelho, a Nightlife. E eu vou com um pincel canetinha, gente, olha, bem em cima da onde eu apliquei o preto. Pode borrar pra baixo, mas não suba com ele, porque aqui é o único espacinho que a gente tem pra esfumar, é esse aqui. Então eu vou passar por cima dele, se eu quiser borrar pra baixo, eu borro pra baixo, mas pra cima não, tá certo? O marrom aqui, por enquanto, só vai pra cima da linha do meu preto. Porque o que a gente borrar daqui pra baixo, a gente vai limpar depois. Daqui pra cima é mais difícil. Então esse marrom aqui só vai servir pra esfumar esse preto para baixo. Eu só tô simplesmente borrando esse preto com uma sombra marrom, olha. Ó, tá vendo a diferença dele já pro outro lado? A gente simplesmente fez aquela linha assim desaparecer. No final ela só vai ficar uma marcaçãozinha, ela nem vai aparecer tanto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto, gente, por que nós tivemos que fazer essa marcação aqui? Na verdade, ela nem vai aparecer muito. Como o preto tem que ser só um destaquezinho assim na maquiagem, a gente não tem espaço pra esfumar ele, essa linha aqui só vai aparecer por baixo. Ela quase não vai aparecer, vocês vão ver no final, porque agora a gente vai ignorar completamente essa linha e vamos esfumar o nosso côncavo normalmente, como a gente faz em todas as maquiagens. Paletinha da Catarina Hill, eu tô escolhendo ela, gente, porque ela é uma paletinha assim muito versátil, então ela é de mais acesso para a maioria das pessoas que me assistem. Eu sei que tem muita gente que não é do Brasil que me assiste também, mas quem tá no Brasil é uma paletinha que todo mundo tem bastante acesso e dá pra gente usar em vários tipos de maquiagem. Então eu vou escolher esse marronzinho aqui, que é o marrom opaco da paleta e mais quente, e eu vou esfumar o meu côncavo do jeito que eu já ensinei pra vocês em outras aulas, normalmente, como se essa linha aqui não existisse. E vou marcar o meu côncavo aqui com ela. Conforme você vai fazendo isso, gente, você vai perceber que essa linha que a gente fez aqui por baixo, ela vai ficando mais suave, que é justamente essa a intenção, ela não vai aparecer muito. Nós, inclusive, vamos cortar ela aqui em cima, uma parte dela com o corretivo. Isso aqui vai ser só um discretinho preto que vai aparecer por baixo de tudo. O que nós vamos esfumar aqui é o marrom. Você poderia fazer com outra cor? Sim, poderia, só que o nosso marrom ainda é o nosso clássico aqui e eu acho que ainda é o que fica mais chique. E aqui a gente esfuma, esfuma, esfuma como se não houvesse o amanhã. Aí, gente, vocês viram como essa linha aqui já ficou bem mais discreta? O preto tá aqui ainda, mas ele tá completamente esfumado e o marrom cobriu a maior parte dela. Ou seja, ela ficou discreta, que é o que eu quero aí nessa maquiagem. Porém, como eu apliquei esse marrom aqui bem escurão, assim, no côncavo, e aqui em cima a gente já vai para o iluminador, então, apesar da gente ter um espacinho aqui pequenininho, eu acho que ainda é melhor uma corzinha de transição aí nesse espaço desse esfumadão aqui do côncavo preto com marrom e o iluminador. Então, gente, eu vou pra paletinha da Bitarra, aquela que eu sempre mostro pra vocês, a paletinha de cores neutras, e eu vou pra esse laranjinha aqui, que eu acho lindo. Você poderia simplesmente fazer isso com o seu marronzinho de transição, mas eu acho que esse laranja aqui, ele dá um tchan pra maquiagem. Então, eu vou pegar ele, vou aqui por cima desse marrom, só que aí da linha do preto pra cima. Da linha do preto pra baixo eu não esquento muito com ela não. E aí com a mão bem levinha, do jeito que eu já expliquei pra vocês em outra aula, pegando mais se preciso for, descarrego aqui, ó, e vou fazendo umas bolinhas aqui bem de levinho, seguindo assim o arco da sobrancelha. Olha, ele só vai servir pra suavizar um pouco o meu marrom, tá vendo, ó? A diferença aqui tá completamente marronzão e aqui o laranjinha já deu uma suavizada nele. Pois é, descarrego a carga aqui e vou puxando ela pra dentro por cima desse marrom aqui. E aí, feito isso, a gente vai completar o nosso esfumado com a ajuda do iluminador. Nesse caso, o iluminador é fundamental para ajudar nessa transição e não ficar aquele olho assim muito marcado com pouco esfumado. Então, eu vou pegar aqui um pincel compridinho, chatinho, que é o que eu sempre uso assim para aplicar iluminador. Vou primeiro aplicar uma cor opaca por baixo,
Nesse caso eu vou pegar esse amarelinho aqui da paleta, a primeira corzinha. O porquê da cor opaca, gente? Porque a cor opaca me ajuda no esfumado. Se eu for usar uma cor brilhosa e eu for tentar misturar essa cor brilhosa com o marrom de baixo, o meu esfumado vai sair brilhante, o que não é a ideia. O que tem que brilhar é só o iluminado. Então, primeiro a cor opaca aqui, ó. Daquele jeito que eu já expliquei pra vocês, aplica primeiro aqui no arco da sobrancelha e vai arrastando, que esse opaco só vai servir pra me ajudar com o esfumado do marrom. Nisso eu já vou misturando ele com o marrom, olha como o marrom já tá ficando mais suave. A diferença desse lado pra esse lado, tá vendo, ó? O iluminador já me ajuda a suavizar e esfumar o laranjinha que a gente aplicou antes. Aí, ó, feito isso, a gente volta pro pincelzinho de esfumar, bem de levinho, e esfuma aqui essa transição do marrom com o iluminador. E aí depois a gente vai pro iluminador mais brilhante, como eu quero essa maquiagem bem brilhante mesmo, bem pá. Esse pigmento aqui da NYX, gente, pior que eu não sei o nome dele, é um pigmento assim branquinho, que ele tem um fundo assim mais prateadinho. Mas pode ser os pigmentos que tem aí da Bitarra e tal, que eu tô sempre usando com vocês. E vou aplicar aqui no arco, que é pra dar o brilho aí pro nosso iluminado. Tá vendo, gente, que nesse caso o meu esfumado começou aqui do cantinho dos olhos e dessa vez eu fui com ele até aqui pra dentro? Pois é, esse cut crease aberto, ele costuma ser bem mais dramático. Se você quisesse, você poderia começar o seu traço um pouquinho mais pra cá, tá vendo? Principalmente se você tiver uma olheira muito profunda, assim, pra não dar a impressão de você ter olheiras. Mas eu acho que começando daqui, no final acaba ficando assim mais chique, sabe? Mas nada impede de você fazer a sua linha daqui pra cá e deixar essa parte aqui mais clarinha, mais discretazinha, digamos assim. E aí você tendo o seu esfumado aqui marrom e o seu iluminador, aí a gente já pode ir pro nosso corte, gente. Só esfumar aqui mais um pouquinho só pra garantir. Eu ainda vou dar preferência pra fazer o nosso corte com o Paint Pot da MAC, que eu acho que nesse caso, assim, ele é o que é mais duradouro, que fica mais sequinho, que vai impedir de acumular aqui nas dobrinhas dos olhos. Então, eu acho que se você tiver condições de investir em um desse ou naquele da Candice Berenice, eu acho que boa coisa é. E antes de eu fazer esse corte, gente, dessa vez eu vou pegar e vou dar uma limpadinha assim aqui na pálpebra, sabe? Não chegando lá no preto, só aqui nessa parte de baixo, só pra não correr o risco de ficar uma mancha escura assim por baixo. Você pode fazer isso com cotonete também e água micelar. Não use lencinho demaquilante, eu tô usando aqui um lencinho de bunda de nenê, gente. É só pra tirar o excesso mesmo e não precisa ser tudo. É que eu fiquei com preguiça de pegar o cotonete e água micelar. E eu ainda vou dar preferência em fazer o recorte com um pincelzinho chanfradinho, que ainda é o que nos dá mais precisão. E o recorte, gente, você pode fazer exatamente da mesma forma que eu já ensinei pra vocês em outras aulas. Você pode aplicar aqui no centro e olhar assim aqui pra cima, que você já vai ter a sua marcação. Mas na verdade, se você optou por colocar o preto, igual eu ensinei pra vocês, essa marcação, ó, vai sair bem em cima do preto, ó, tá vendo? Então o preto quase não vai aparecer, ele só vai ser a pontinha do iceberg lá saindo, entendeu? Mas se você optar por não usar o preto e tiver feito o marrom esfumado, somente o marrom esfumado, igual a gente faz em todas as maquiagens, então você tira como base essa marcação aqui que eu já ensinei pra vocês. Normal. E aí a gente começa ligando ali daquela marcação que vai bem em cima do preto, olha, até o início dos olhos. E vai pintando aqui. Aí, ó, eu fechei aqui a pálpebra inteira, como se fosse aquele cut crease fechado que eu ensinei pra vocês na primeira aula do cut crease. E aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se fosse um delineado, olha. Aqui, ó, igual a gente fez com o preto, imagina a linha do seu delineado e puxa ela aqui pra fora, olha. Como se você fosse fechar mesmo o seu delineado aqui, tá vendo, ó? Olha, vocês viram que o nosso preto praticamente desaparece? Só fica assim aquela pontinha da linha dele esfumada, assim, só pra dar um charme na maquiagem. Pois é, isso daí é quando você aplica o preto. Quando você não aplica o preto, a única coisa que apareceria em volta desse cut seria o esfumado marrom de sempre, que é o que nós podemos fazer em qualquer maquiagem. Aí, ó, gente, depois que a gente fez o nosso corte, aí a gente já tem toda a parte de cima pronta esfumada. Agora é só a gente preencher aqui a parte de baixo com a cor que a gente quiser.
com a cor que a gente quiser, entre aspas. Óbvio que para esse cut aqui aparecer, tem que ser uma cor mais clara e para ficar mais bonita ainda, eu sugiro que seja cintilante. Eu ainda fico com os pigmentos. Então eu vou escolher um pigmento bem clássico, que é o pigmento Vanilla da MAC, que ele também é branquinho, mas diferentemente desse com brilho que a gente aplicou aqui em cima, que ele é bem branquinho com fundinho assim levemente azulado, esse Vanilla, ele já é um peroladinho e eu vou dar preferência de aplicar ele com um pincelzinho pequenininho. E o único pequenininho que eu tenho aqui, gente, ainda é o chanfradinho, que então eu vou limpar ele com o meu lencinho bundinha de nenê. Coloquei aqui um pouquinho de pigmento na tampa, pra eu não ficar colocando o pincel lá dentro do pigmento. E com o pincelzinho chanfradinho, assim como todas as outras aulas, eu vou aplicando esse pigmento aqui, dando batidinhas. Eu falei pra vocês que esse cut é um dos mais fáceis, gente. Vocês podem pensar que é difícil pelo fato da gente ter que fazer essa linha aqui e vocês teriam um pouquinho de dificuldade de fazer a linha. Mas se vocês pararem pra perceber, assim como o cut crease fechado, é apenas todo o esfumado normal que a gente faz nos olhos, com exceção da linha preta, que é opcional, e depois a nossa pálpebra não tem degradê nenhum, ela é completamente de uma cor só. Então é o que eu acho que fica bem mais fácil, porque você não tem que se preocupar em fazer esfumado aí, transição de cores. E aí, como o nosso cut é aberto, você vai pintar aqui a parte de fora também, ó, até chegar lá embaixo da sobrancelha. Depois a gente limpa o excesso. Uma outra coisa que vocês podem fazer para dar menos trabalho e ser um pouquinho mais rápido é aplicar aqui o pigmento com o pincelzinho chanfradinho rente aqui o recorte que vocês fizeram para não borrar. Aí você pega um pincelzinho normal, olha, e aplica assim longe do recorte, ó, com um pincelzinho de sombra, que aí acaba indo mais rápido. Eu ainda quero dar pra vocês, gente, a opção do glitter, né? Pra ficar aquela coisa mais brilhosa, mais tchan. Só que, dessa vez, eu não vou aplicar o glitter com a colinha, porque eu quero que o glitter fique mais discreto. Então, eu vou apenas molhar, de novo, com o Fix Plus, o meu pincelzinho. Eu poderia, inclusive, usar o mesmo glitter que eu usei na aula passada, que acho que foi o 230 da Bitarra, né, gente? Mas pra não ficar com o mesmo glitter, embora ele combinaria bastante, eu vou pegar um da Capricho, que eu tenho aqui, que é do Boticário. Ele não tem nome, ele não tem nada. É só um glitter da Capricho, que ele tem um fundinho branquinho, furta-cor assim. E com um pincelzinho molhadinho, eu vou aplicar aqui por cima desse pigmento. Sem colinha, sem nada. Só pra ficar mais discretinho. Ó, eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, gente, porque o retorno aqui não me ajuda muito. Mas sem a colinha de glitter, ele fica bem mais discreto. Daí, pra não correr o risco dele cair, porque não tem nada fixando ele, aí você pega o seu fixador de maquiagem, não precisa ser esse daqui, o que você tiver, e dá umas borrifadinhas assim em cima dos olhos, só para fixar esse glitter aqui e ele não sair mais. Mas nada te impede também, gente, de aplicar a colinha de glitter, exatamente igual a gente fez nas outras aulas, e aplicar o glitter por cima dela. Só que ele vai ficar um glitter mais assim vibrantão. É que hoje eu quis fazer dessa forma para mostrar para vocês que dá para você colocar um glitter mais discreto na sua maquiagem, sem ficar aquele glitter pá, assim nos olhos, e você pode fixar ele com um fixador de maquiagem e mais nada. Só faltou aí o tchan da maquiagem, que é justamente o delineado. Nesse caso, gente, eu sugiro que você use o delineador em gel, que eu acho que ele vai te dar mais precisão com um pincelzinho assim, olha. E aí, nesse caso também, eu acho que o ideal é você começar já direto pelo gatinho. Porque aí, teu gatinho estando feito, que aqui você tem uma limitação de até onde você pode com ele, aí você puxa para o restante dos olhos. Aí você vem aqui, ó, no finalzinho dos olhos, dos cílios superiores, e você puxa ele, olha, acompanhando aí aquela linha do cut que você fez em cima, olha, tá vendo? Elas têm que ficar mais ou menos paralelas, assim, ó, consegue ver? Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, paralela à linha do cut que eu fiz, até onde você quiser ir com ele, gente. Daí a gente fecha esse gatinho aqui. Ó, você fecha ele aqui e liga até o meio dos olhos, ó, tá vendo? Aí do meio dos olhos pra frente é só você acompanhar a sua linha. Vou fazer a pontinha aqui, vou contornar e vou aplicar aqui embaixo também. Rente aos cílios inferiores, tanto por dentro como por fora. Vou passar o mesmo delineador, eu tô usando esse da Inglot, que ele é bem bom
dura pra caramba, então eu vou aplicar ele em volta da parte dos cílios inferiores também. Aqui não tem problema da gente borrar, que depois a gente vai esfumar. E aí depois, gente, é só você pegar o seu lencinho aqui, bunda de neném, sujinho, uma pontinha dele, molha a pontinha dele com o dedo assim, com água micelar. E aí assim, ó, você limpa o seu gatinho direitinho, olha. E consegue deixar o seu gatinho certinho, olha. Limpa aqui embaixo, faz o corte certinho do gatinho, olha. Aí você não corre risco de errar. E aí já aproveita e limpa toda a sujeira aqui de baixo. Aí aqui, gente, é só esfumar esse preto aqui embaixo com marrom. Tô fazendo isso já com um pincel canetinha, bem preto, gente. Eu vou deixar bem preto mesmo essa parte aqui de baixo. E aí, gente, os nossos olhos aqui estão praticamente prontos. Vocês só vão conseguir ver o resultado mesmo quando tiver a pele toda feitinha, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou colar aqui o cílio postiço e volto com a nossa pele pronta, só pra gente dar o acabamento final aí. E agora com a nossa pele já finalizada, né, gente, que faz toda a diferença aí na maquiagem, aí é só o acabamento. Eu coloquei pretão aqui em volta, então pra tirar um pouco da marcação, eu vou com aquele laranjinha e pra combinar com esse batom lindo também da Bruna Tavares, que eu sou apaixonada, que é o Bianca, da linha dela. Aí com o pincel canetinha eu venho aqui na divisão do preto e da pele, dou aquela esfumadinha. Não é por cima do preto, tá, gente? Que a ideia não é sumir com o preto, é só aqui entre a pele e o preto. A pontinha do laranja tem que aparecer. Ó, viram como tem que aparecer a pontinha do laranja, ó? É só aqui no finalzinho do preto, entre o preto e a pele. E aí você até pode pegar o branquinho, colocar aqui bem na lagriminha, sem invadir essa pontinha que a gente fez aqui com o delineador. E aí é só finalizar com a máscara de cílio, gente. E está feito aí o nosso cut crease aberto, gente. Pode parecer difícil, mas não é. Acreditem em mim, é mais fácil fazer esse cut crease aqui aberto do que o semi-aberto que a gente fez a semana passada, que tinha aquele montão de degradê de cores de sombras. Esse tipo aqui de cut crease é aquele básico que você esfuma o seu côncavo, aquela linha preta, como eu falei durante a aula, é opcional, e coloca uma cor única em toda a sua pálpebra até aqui embaixo. Se você errar o gatinho, é só limpar com água micelar e o cotonete que eu expliquei pra vocês depois. E você pode colocar aqui na sua pálpebra a cor que você quiser. Pode até colocar uma cor mais escura, um marronzinho claro, você pode colocar cor mesmo, azul, rosa, laranja, a cor que você quiser. Eu preferi ainda ficar com a neutra, que eu ainda acho que é mais chique assim. E essa semana, gente, nós teremos live ao vivo. Então vocês fiquem atentas aí às redes sociais, que eu vou avisar vocês. Hoje é terça-feira, provavelmente na sexta-feira, acredito eu, mas confirmem comigo lá nas redes sociais, Snapchat, Instagram, Facebook, que eu vou fazer uma live ao vivo tirando as dúvidas de vocês. E eu vou deixar dessa vez também, gente, as fotos da make lá no blog, com a lista de todos os produtos que eu usei na maquiagem, inclusive na pele, porque o nosso módulo aqui são óleos, né? Então eu não estou entrando em nenhum detalhe com a pele, mas dessa vez eu vou deixar lá no blog a lista de produtos com as fotos para vocês olharem direitinho e tirarem qualquer dúvida, tá certo? Não esqueçam do meu joinha aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação. Me sigam também nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula!